Olá, queridos amigos, queridas amigas, que todos tenham um feliz dia, que o sol da justiça, que é Jesus, possa dar-lhes a paz e que todos tenham um dia de vitórias. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 14 de setembro, a lição 12, ela tem como título Lutando contra Poderes Malignos. A lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios capítulo 1, versículos 21, Efésios capítulo 3, versículos 10 e Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz assim uma lista assim de variedades, títulos para os poderes malignos, né? Poderes espirituais que eles atuam no mundo de hoje, nessa grande batalha, nesse grande conflito que nós temos, né? E ele menciona em Efésios capítulo 1, versículo 21, de principados, potestades, poderes do mal que ele menciona, e que é um domínio realmente no mundo aí, querendo dominar o mundo, né? E ele também fala em Efésios 3:10, ele repete, né, de principados, né, e potestades. E em Efésios 6:12 ele fala de forças dominadoras deste mundo tenebroso. E ele menciona também das forças espirituais do mal, das regiões celestiais, que ele quer dizer que são forças, né, espirituais que estão acima, né, desse mundo, né? Que realmente nós não enxergamos, mas que eles atuam em pessoas, onde se apresentam coisas sobrenaturais, mas que tudo isto estão sujeitos ao poder de Cristo, porque Cristo os venceu na cruz do Calvário, que fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 21. E Paulo quis exortar aqui nesse capítulo 6, versículo 12, e que todos nós temos lutas, né? Que às vezes parecem que ela é contra a carne e sangue, né? Que ele menciona, mas que na realidade isso aí são, quando ele fala carne e sangue, são contra pessoas, né? Desse mundo, que às vezes nós pensamos isto, mas que essa batalha ela é muito mais profunda, ela é muito mais além disso, né? Ela é uma luta contra poderes do maligno, né? Que todos os crentes têm que realmente batalhar para obter a vitória, e só se consegue pelo poder de Cristo. O que o apóstolo nos quis postar a todos nós, crentes, né? Que embora Satanás tivesse sofrido uma derrota, né, na cruz do Calvário, quando Cristo morreu e ressuscitou e venceu a morte e venceu o pecado, e que Paulo repete ali em Colossenses 2,15, ainda ele não foi vencido totalmente, e que isso vai se estender até a segunda vinda de Jesus, e que essas forças do mal hoje, com esses poderes malignos, que vindo lá das regiões celestiais, esses seres espirituais, eles são liderados por Satanás, e que ele é muito astuto, né? Está continuando a agir, e assim todos nós deveremos estar preparados para essa grande batalhas, né? Com as armaduras que Deus nos fornece, né? E nós não precisamos ficar assustados, né? Deus nos oferece as melhores armas para nós guerrearmos contra essas forças do mal. E nós derrotaremos pelo poder de Deus essas forças sobrenaturais que atuam no mundo de hoje, que dizem, né, que estão com a doutrina certa, que na realidade são enganos, mas com o poder de Jesus, com essa armadura que nós temos, né, que é a verdade nas mãos, a palavra de Deus, a observância de estatutos e mandamentos,
e com a fé em Jesus e através de orações e comunhão com Deus, né, todos os dias, diariamente, fazendo um culto racional, nós seremos vencedores. E Paulo, né, escrevendo aos Efésios e também a todos os crentes no mundo de hoje, ele exorta que nós estamos no meio de um grande conflito, e ele menciona que a nossa luta, né, que ele fala em Efésios 6,12, que ele fala como se estivesse assim numa batalha assim física, né, uma luta, que ele tirou do grego, que chama-se palé, que era muito usado para as atividades, né, esportivas assim da época, pessoas que lutavam uma com as outras, se preparando para guerras, assim como uma forma de defesa, né, desses lutadores, se aperfeiçoando para as batalhas, assim, guerras que aconteciam, né, entre as nações, que era constante na época, né, as guerras. E ali era um excelente treinamento para se prepararem contra os inimigos, simulando assim armas, né, umas contra as outras, né, corpo contra corpo, que até ocorriam assim quando eles enfrentavam assim nações contra nações. Então ali era um preparo, né, é um treinamento, é uma luta, né? E nós temos que estar preparados para essa luta contra o inimigo. Mas a luta que o apóstolo Paulo estava afirmando, né, porque ele deu realmente só como um exemplo, né, não significa que era contra meros seres humanos, né, uma batalha física. E a sua declaração dele fala: nossa luta não é contra a carne e sangue, já é um indício que a realidade da batalha que ele está mencionando, que nós estamos tendo e muitos já tiveram e que todos os crentes têm, é uma batalha espiritual contra os poderes do maligno, e que ele explica em Efésios capítulo 1, versículo 21, e também que ele repete em Efésios 3,10, e também ele fala na lição de hoje em Efésios capítulo 6, versículo 12, onde lá ele diz: contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E nas descrições do apóstolo, ele exorta sobre a realidade desse grande conflito, com atuações do mal de várias formas, né? Onde todo o redimido cristão, ele terá que encarar essa guerra, que está lá em Efésios 6, 10, 20, que essa guerra ela é longa, ela vai até a volta de Jesus, que essa guerra é contra todo nome que se possa mencionar, seja força assim, espiritual do mal ou das regiões celestiais. Essas forças é que realmente irão contra os cristãos, como menciona o Paulo. E Paulo também afirma que essas forças sobrenaturais do inimigo, todas, sem exceção, estão sujeitas a Cristo, estão sob o domínio de Jesus. Não há força que exista maior que a de Cristo, e que ele tem poder para tudo, basta que nós possamos usar essas armas que Cristo nos fornece, e que ele já havia derrotado na cruz do Calvário, que fala em Efésios 1, 21. Quando ele menciona carne e sangue, significa a própria constituição do ser humano, né? Que depois do pecado ela é corrompida, né? Pelos agentes de Satanás, que atuam também entre nós, né? Favorecendo o inimigo. Mas tudo por força do maligno, querendo levar outras pessoas à perdição, para que saiam dos caminhos de Jesus, e às vezes até os escolhidos de Cristo caem nessas mentiras de doutrinas enganosas, né, como o espiritismo, esoterismo, hipnotismo, idolatrias. E Paulo, falando aos Gálatas,
Ele diz que seu ministério não estava fundamentada no conselho de carne e sangue, ou seja, não estava fundamentada no ser humano limitado e frágil, ou a aprovação de um ser humano, mas sim na escolha do próprio Deus, que ele fala em Gálatas capítulo 1, versículo 16. E ele também explicou aos coríntios que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Mencionado aqui a importância da doutrina da ressurreição, ele está mencionando aqui, porque nosso corpo tem que ser transformado para nós ganharmos as mansões celestiais. Ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E hoje o mundo está preocupado com a carne e sangue, com as pessoas, em vez de se preocuparem com a parte mental e espiritual de salvação. E o próprio Jesus, quando esteve entre nós, usou carne e sangue na sua intenção dele apontar as debilidades e as fraquezas humanas, o mal que está na mente das pessoas, onde Cristo não está preocupado, não está assim preocupado só com a parte física das pessoas, mas o mais importante com a parte mental, que fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 17. Agora, nós não podemos menosprezar a força do maligno, né? Porque nunca é boa a estratégia assim, do cristão se ele for por ele mesmo. Porque nós não temos como vencer, como ser humano, vencer o inimigo, somente com a ajuda de Deus. E subestimar essas forças opostas, né, de maligna, confrontando assim, sem necessidade, entrando no campo do inimigo, é um perigo, onde nós devemos saber que não estamos lidando com apenas inimigos humanos, mas sim com forças espirituais poderosas do mal, e que vêm lá das regiões celestiais, de onde originou a rebelião através de Lúcifer. E essas forças do mal possuem assim, um general enganador e astuto, né, que é Satanás, que é mencionado lá em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. E assim como cristãos, nós devemos estar com todas as armas que Deus nos deu e fornece para todo aquele que pede, e ficarmos bem alertas, né? E por isso que Jesus diz, vigiai e orai. E o reino das trevas, ele não é composto por forças assim desorganizadas, não, meus amigos. Satanás, ele se organiza e ele tem propósitos para isto, né? Mas por seres porque eles, né, os inimigos, no caso Satanás e seus anjos, eles são organizados, eles têm assim, uma hierarquia bem definida e atuam em todas as áreas do mundo, que se empenha assim em fazer a obra de Satanás no mundo, né, em querer levar as pessoas à perdição. E até falam assim em bondade, às vezes, em amor, para darem o golpe final, levarem pessoas ao engano. São lobos vestidos de ovelhas e levam as pessoas à perdição. Porém, os cristãos comprometidos, fiéis a Deus, não precisam ficar assustados, atemorizados com essas forças, né, do mal atuantes no mundo hoje. Deus está presente no comando, no controle desse mundo. Deus está nessa batalha espiritual junto conosco, que fala em Efésios 6,10. E se preocupa, né, com seus filhos. Se preocupa com a salvação de seus filhos. Para isso nos oferece o melhor armamento para esta guerra, a sua própria armadura, que fala em Isaías 59, versículos de 15 a 17. E o melhor que ele possui para nós, a esperança que nós temos, né, é que Jesus já obteve a primeira vitória contra Satanás na cruz do Calvário. E Deus coloca à disposição toda a sua verdade através das Sagradas Escrituras, que estão bem claras para nós. Ele dispõe a sua justiça, que é Cristo, paz, fé e salvação.
E o melhor de tudo, ele tem o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos conduz à verdade. Que fala em Efésios 6, versículos 13 a 17. E com todas essas armas, da cabeça aos pés, para nós obtermos essa vitória em Cristo, que ela é certa, que fala lá em Romanos 16, 20, e fala em 1 Coríntios 15, versículos 23 e 24. E assim o apóstolo Paulo explica aos Efésios e a todos nós hoje, que a única maneira de nós vencermos e resistirmos aos ataques do diabo é de se vestir diariamente com a armadura completa de Deus, que fala lá em Efésios 6:11. E nenhuma parte deve ser esquecida ou negligenciada, e sim nós descansarmos no Senhor, ter a certeza que nós estamos habilitados para essa grande batalha espiritual até a volta de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria. Você passa a manusear melhor essas escrituras e entender que essa batalha é uma batalha espiritual contra esses poderes malignos, né, sobrenaturais que atuam no mundo hoje, em várias áreas, para levar as pessoas ao engano, meus amigos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, nós temos que estar preparados, ler mais as escrituras, buscar sabedoria que vem através do Espírito Santo, invocar o nome de Jesus para que nós possamos entender essa palavra. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente para todos que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.